Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Estúdio Cultural, o programa aqui da UFN TV, no canal 15 da NET, para a gente falar de som, para a gente falar de cinema, para a gente falar de teatro. E eu já lhe dou o recado, aperta o cinto que esse programa vai ser a maior viagem. Mas é claro que é uma viagem no bom sentido. E para participar com a gente nesse programa, que eu já vou dizer qual que é o tema, temos aqui a Amanda Ruiz, que é acadêmica de enfermagem da UFN, a Yasmine Sansão, Yasmine Sansão, do setor de cooperação da UFN, e também o Marcelo Massario, acadêmico de publicidade e propaganda aqui da UFN e o responsável pela nossa parte musical. Por que esse pessoal está aqui? Porque esse programa vai falar sobre intercâmbio. Marcelo e a Amanda acabaram de voltar de intercâmbio e a Yasmine está aqui para falar um pouquinho do papel do setor de cooperação nesse processo, né, de os alunos daqui da UFN vão para outras universidades, a UFN também recebe alunos de outras instituições de ensino do mundo todo. Pessoal, antes de tudo, sejam muito bem-vindos de volta ao Brasil e também ao Estúdio Cultural. Obrigado. Gente, o intercâmbio ao mesmo tempo, muita gente sonha com isso. A gente entra, às vezes, na universidade já pensando, poxa, eu quero fazer um intercâmbio, vai ser legal, né? Primeiro de tudo, eu pergunto para o Marcelo e para a Amanda, por que vocês escolheram os seus destinos? Peço também que contem qual foi o destino de vocês. Por que escolheram esses destinos? E, claro, né, qual era a expectativa, né? Alguns dias antes da viagem, né? Uma viagem importante, tanto pessoal como academicamente. Bom, eu fui para a Colômbia, né, na Universidade de La Sabana, e a expectativa era muito grande, porque nunca ninguém tinha ido. É uma parceria que existe há anos, mas nunca ninguém tinha ido. Então era uma curiosidade para saber como seria, e porque para Portugal a gente está acostumado, que todo semestre vai muita gente, né, principalmente da enfermagem. Então era uma expectativa, assim, e eu escolhi a Colômbia por uma professora da universidade que eu fui, veio aqui para fazer uma palestra. E aí eu me encantei com a universidade, pela estrutura, e acabei escolhendo ir para lá. E é interessante, né, porque a gente tem contato, né, com as, por exemplo, o curso de enfermagem. A gente pensa que a enfermagem é igual em todos os lugares, né? Penso que não, né? Não. Tem diferentes técnicas, tem diferentes linhas de pesquisa, linhas de pensamento, né? Isso com certeza te enriqueceu muito para chegar aqui e até trocar experiência com os professores, com os próprios colegas. Com certeza. A gente pensa que por ser um país que é nosso vizinho, é muita coisa parecida, e quando eu cheguei lá eu tomei um choque de cultura, de língua e de métodos diferentes. A universidade tem uma metodologia totalmente diferente, apesar de ser uma universidade franciscana também, mas era totalmente diferente. Então é uma adaptação e um enriquecimento, porque tu acaba vendo que há outras maneiras de fazer a mesma coisa. Marcelo, para onde que tu foi se aventurar? Cara, eu fui para Vila Real, que é uma cidade no interior de Portugal, que fica ao norte, né? E lá, ao contrário daqui do sul, que aqui é frio, lá no norte que era frio, né? E a cidade era bem pequena, próxima, a 100 km próximo ao Porto, né? Que é uma das segundas cidades mais famosas de lá. E, cara, foi muito bacana. Eu não lembro por que eu escolhi Portugal. Eu acho que foi meio pela proximidade da língua mesmo. Acho que acabei olhando no edital ali. A proximidade da língua é o que mais faz os alunos irem para escolherem, né? Fazer essa escolha. E acho que foi por aí. A minha expectativa, assim, eu tentava não gerar muita expectativa, né? Eu não sabia o que ia encontrar lá. Mas foi muito bacana essa convivência com os portugueses. Eu lembro que eu demorei bastante para perceber assim, o que eles falavam, porque além deles falarem bastante rápido, as vogais são bem fechadas, né? Enquanto nós falamos com as vogais abertas, eles fecham as vogais. Então eu lembro que eu sentava bem na frente do quadro, assim, para prestar atenção no que os professores falavam, e demorei quase um mês, cara, para conseguir entender. Tem um pouco dessa familiaridade. Exatamente, é isso mesmo. As expressões também bem diferentes. As expressões, cara, tem muita coisa. Cara, tinha um vocabulário, assim, que eu cheguei até a escrever no Instagram, completamente diferente, assim, algumas coisas bem engraçadas até. E Marcelo, né, no que diz respeito à comunicação, né, a forma como se faz comunicação em Portugal, a gente já sabe
né, pela internet, que, por exemplo, nomes de filmes que são traduzidos para o nosso português, no português de Portugal, tem um nome completamente diferente, né? Isso mesmo. O próprio Psicose, que aqui chama Psicose, acho que em inglês também chama Psicose, em Portugal tem um nome completamente diferente e que, inclusive, já entrega o final do filme, né? Se eu não me engano, em Portugal, esse filme chama O Filho que Era a Mãe. É uma coisa desse tipo, né? Então, como é que é essa parte, né, da o título já dá, dos estudos, né? O título já dá um spoiler, né? Dá um spoiler. Cara, tinha muita coisa assim diferente, né? O celular era telemóvel, o ônibus era chamado de autocarro. Eu me lembro que eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei, eu tive que pegar eu peguei um ônibus, né, até uma estação, até uma rodoviária, e o cara, para eu ir para outra cidade, tinha que pegar o metrô. Só que eles não chamam de metrô, eles chamam de metro. E o cara falava metro, 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 e what, né, não entendia, cara, o que ele estava falando. Aí que eu entendi, depois ele repetiu umas 10 vezes que era metrô. E o metrô. Aí eu fui para lá. Então tinha essas pequenas particularidades que é bem deles, né? E eu não sei se tu... E é uma espécie de código, né? Porque no momento que tu aprende aquilo ali, tu consegue se dar bem. E a comunicação no sentido da publicidade, Marcelo? Tu chegou a ter contato, de repente, com alguma agência lá, algum profissional da área da comunicação? Cara, muito pouco, assim. Eu tive mais contato na seara acadêmica, né? Alguns professores meus trabalhavam em agência, em produtoras, e como era uma cidade pequena, eu não tive muito essa visão. Eu consegui observar como eles lidavam com isso na televisão, né? A forma como... Eu sei que a notícia lá ela era muito extensa, enquanto aqui a gente condensa ela, sintetiza, né? Lá eles ficam bastante tempo falando sobre aquele assunto, porque como é um país pequeno e não acontece tantos acontecimentos assim, eles pesquisam a fundo aquele tema e aprofundam bem aquele tema. Então o que eu percebi era isso, ficava minutos, assim, muito tempo falando sobre aquele assunto. Tu não notou a subjetividade deles com os assuntos, assim? Porque a subjetividade, a nossa subjetividade é a objetividade deles. Porque eu achei bem engraçado a última vez que a gente recebeu intercambistas aqui de Portugal, que eu pedi para elas o telefone delas. Mas aqui a gente fala o telefone porque a gente quer falar o número do telefone. Sim. Da pessoa, né? Dá o teu telefone, por que tu quer o meu telefone? E eles são bem objetivos, assim, bem literais. Claro. E aqui a gente tem uma subjetividade maior de dar vários significados para uma mesma palavra. Uma característica da nossa língua portuguesa, né? Da nossa cultura a gente trabalha também, muito com as entrelinhas, né? Na nossa comunicação. Yasmini é do setor de cooperação antiga ARAI, aqui da UFN, né? Que é o setor responsável justamente por fazer essa ponte internacional da UFN com outras instituições. E essa ponte não fica apenas no âmbito dos intercâmbios, né? Então, diz respeito à pesquisa, até a própria relação, as relações entre as instituições, né, Yasmini? Explica pra gente como é que é na parte do intercâmbio, né, esse trabalho desse setor que, né, se prova, né, cada semestre muito importante para assessorar todo esse pessoal que vem e que vai. Então, só para falar um pouquinho assim dessa transição, agora a gente está em construção de um novo setor, então a gente está mudando de nome, mudando de identidade, enfim. Essa mudança ela se deu justamente para atender os objetivos de uma universidade em termos de relações interinstitucionais, que significam essas relações de cooperação tanto nacionais quanto internacionais que uma instituição tem que ter. Então, antes era assessoria de relações acadêmicas interinstitucionais, agora nós teremos assessoria de cooperação interinstitucional, e vai ficar, né, conhecido e já está sendo conhecido aos poucos como setor de cooperação. Então, a gente trabalha com convênios de cooperação, tanto nacionais quanto internacionais, e esses convênios, uma das coisas que esses convênios prevêem é a mobilidade acadêmica, que é um tipo de intercâmbio que é o que o pessoal fez. Que daí tu pode ir estudar de 1 a 2 semestres em uma universidade estrangeira, né, uma universidade nacional. E nesses convênios a gente prevê então essas relações de reciprocidade, que daí a gente recebe alunos daquelas instituições e envia alunos dessas instituições também. O pessoal que foi, eles passaram por um processo de pré-seleção que a gente faz 2 vezes por semestre.
A gente faz em março e agosto. E nesse processo de pré-seleção, abre um edital com todos os requisitos, com documentações que eles vão ter que preencher, com formulários, enfim. E nesse edital, os alunos têm que ter de 20% a 80% do curso para participar. Eles têm que ter média geral acadêmica igual a superior ao 7. Isso não quer dizer, às vezes os alunos se apavoram, mas eu peguei um exame, eu não vou poder. Não, a tua média, isso é a tua média geral, né? A composição de todas as tuas disciplinas. Eu acho que está disponível na agenda, não sei se ainda está, mas é possível obter na central de atendimento também a média, ou fazer manual, né? O que é meio chato. E o pessoal fez todo esse processo com a gente, o edital desde o Marcelo mudou um pouquinho, da Amanda também mudou um pouquinho. Nesse edital tem ali a relação das universidades, das vagas. Agora a gente está mudando toda a nossa parte do site para atender melhor a comunidade acadêmica. Então ali na parte do setor da cooperação, que vai se chamar internacional, vão constar também a lista de cursos, que na época de vocês não tinha, né? A lista de cursos, que significa o quê? Ali tu vai ver enfermagem e aí vai ter todas as instituições que têm mobilidade para enfermagem e o curso que o aluno pode tentar. Por que o curso que o aluno pode tentar? Porque não necessariamente se o aluno é da enfermagem ou da publicidade aqui, ele tem que ir fazer enfermagem ou ir fazer publicidade lá. Ele pode fazer um curso que seja da área dele. A Amanda podia fazer um curso da área da saúde, o Marcelo podia fazer um curso da área da comunicação social. Porque o intercâmbio ele acaba sendo essa oportunidade que eles têm de ver coisas diferentes, né, dentro da área, ou de ver algo que eles queiram se especializar no futuro, queiram conhecer melhor. Que foi tu, né? Tu fez marketing lá. Não, lá o curso é chamado Ciências da Comunicação. E ele engloba as 3 disciplinas do curso de comunicação social, né? Relações, publicidade e jornalismo. E o mestrado que tu conseguiu fazer? E eu consegui fazer também algumas disciplinas do mestrado, cara. Marcelo muito genial isso. E tinha a dissertação, né? Aí tive que arriscar fazer. Eu acho que eu fiz 3 disciplinas, se não me engano, do mestrado. E tive uma cadeira de cinema também que eu comecei a assistir. Só que ela era de manhã bem cedo e a professora apagava a luz e colocava uns documentários estrangeiros, assim, sei lá, documentário da Noruega, um negócio assim. Cara, aí só podia dar sono, né? Não tinha como ficar acordado. E aí eu tive que trocar, né, essa disciplina. Eu assisti ela acho que um mês. Ela me acrescentou, assim, digamos que 50%. Os outros 50% era sono mesmo. E aí eu tive que fazer a troca dela. E a gente fala, é bem legal a experiência que o Marcelo teve, porque lá em Portugal eles têm a licenciatura, que eles chamam, que é o que corresponde ao nosso bacharel aqui, ou a licenciatura, mas a licenciatura é a graduação deles. E eles têm o mestrado integrado. E nesse mestrado integrado é como se fosse uma especialização, assim, que eles podem escolher, não é obrigatório, mas se eles fazem um mestrado integrado, que é a extensão da licenciatura, eles já têm como se fosse uma especialização quando eles saem da graduação. E tem o segundo ciclo, que é mestrado e doutorado. E os alunos internacionais, eles não podem fazer o segundo ciclo, ao menos em tese, é o que a normativa que a gente tem que não podem. E o Marcelo conseguiu lá com o Gabinete de Relações Internacionais vagas para fazer as disciplinas de mestrado lá também. Foi uma experiência bem bacana, né? E abriu possibilidades também para quem está indo agora. Tu foi pioneiro, abriu até alojamento para galera. Abriu portas. Abriu portas. Lá na Colômbia também é assim, como eu estava no começo, né? Tô no 4º semestre recém, ainda não pude fazer, mas é integrado também. A professora já entrou em contato quando quer voltar para fazer. Achei bem interessante também. Eu sei que eu posso voltar, concluir as disciplinas que faltam e me tornar mestre. Uma coisa, assim, chega a ser um misto de bizarrice e de possibilidade mesmo, né? Mas uma bizarrice legal, né? Uma bizarrice legal. Pessoal, acho que grande parte, né, dos inscritos, dos concorrentes para o intercâmbio, para essa mobilidade, eles procuram os locais, vamos dizer assim, mais badalados, entre aspas, né, mais conhecidos, mais famosos. Me chamou a atenção, né, o caso da Amanda, que foi para a Colômbia, um país que está aqui do lado, né? Está aqui do lado e a gente às vezes não presta tanta atenção aos países aqui da América Latina, né? Não dá a devida atenção e a devida valorização, né, dessas culturas que, por mais que a gente divida o mesmo espaço do continente, são culturas diferentes, né? E eu acho que a Amanda quebrou um paradigma, né? Porque a gente tem um seriado que fala muito sobre a violência da Colômbia, né? A gente tem documentários que falam sobre a violência dos exércitos da Colômbia, né? Das Farc, né? E a Amanda, quando a gente estava conversando, falou, não é bem assim,
né? É totalmente diferente. É completamente diferente. Então, Amanda, conta pra gente, como é que é a Colômbia, aquela Colômbia que tu viu e não essa aqui, né? Que o cinema nos mostra, né? Que o seriado, os documentários nos mostram. A Colômbia foi assim a maior surpresa, porque quando eu cheguei lá, todo mundo, quando eu fui, as pessoas me achavam que ia ter alguém das Farc me esperando no aeroporto, né? E lá é muito seguro, assim, pelo menos na região que eu vivia, eu me sentia muito mais segura do que vivendo aqui. É uma coisa assim impressionante, tu vê segurança por todos os lados, a polícia está presente em todos os lados. E lá assim ainda tem uma tristeza do colombiano de falar das Farc, para eles ainda é uma coisa muito, né, tu fala assim, aberta ainda. Até a gente falava do Narcos, eles ficavam assim, mas não é bem assim, a história não aconteceu assim, mas é totalmente diferente, é um povo assim, acho que até mais acolhedor que o brasileiro. Eles me receberam de uma maneira que eu não esperava. Eu conheci, acho que quase a família de todos os meus colegas. Eles foram extremamente receptivos. A universidade, né, Yasmine, é assim, show de bola. Os professores, você chegou bem em casa, como é que tu tá? Precisa de alguma coisa? Então, eu acho que o medo se tornou, assim, uma alegria imensa ter escolhido a Colômbia depois que eu cheguei lá, assim. E é um preconceito que a gente é engraçado, né? Como a gente sofre isso na pele sendo brasileiro. Eu falo em termos do Estado brasileiro, porque a imagem que a gente tem também é no exterior. A gente teve um professor do Chile que veio aqui e ele, não foi nada. E ele, quando ele estava aqui palestrando, ele chegou aqui e estava frio. Ele falou, a gente, mesmo sendo tão próximo, não imaginava que no sul do Brasil fosse frio. E eu achava que vocês iam estar de bermuda, que iam estar suando, que era que nem no Rio. E é vizinho e a gente não se conhece. E é a mesma coisa, a mesma imagem que, não só na América Latina, mas que a Europa tem da gente, a gente vai criando isso também deles. Então a Amanda fez... Assim, e a gente acha assim que a Europa é melhor, né? A gente sempre tem esse assim. Quando eu cheguei na Colômbia, eu vi que a estrutura, as mesmas coisas que tem na Europa, tinha lá também. Claro que os problemas do nosso continente são muito enraizados ainda, mas o desenvolvimento deles é incrível. Assim, a gente vê assim, o desenvolvimento humano lá tu não acredita o que mudou depois que aquele ciclo encerrou, assim. E é legal tu falar do ensino, porque o pessoal fala bastante assim de Portugal. Aí o pessoal fala, vai para Portugal e acha, não, vou ir para a universidade e vai ser muito melhor que aqui, não sei o que, vai com aquela, com esse pensamento. E é muito bacana que quando o pessoal retorna, o pessoal vê, não, mas não perde nada, o nosso ensino não perde nada. E é para a gente ver também as nossas potencialidades também, né? Que a gente tem muito a oferecer também para esses parceiros de cooperação. Eu acho que são pontos de vista, né? Eu não sei... Eles absorveram muito a educação na Europa, é muito antiga, né? Então eles têm um formato já estabelecido e nós aqui não é, de maneira alguma não perde para lá. Eu acho que são abordagens diferentes a vida, né? Eu acho que é isso. Não é diferente, não perde nem é melhor. Eu acho que é parecido, é a população que determina isso, eu acho, né? A cultura do povo. Falando em cultura, está na hora do momento muito importante aqui do Estúdio Cultural, que é o momento musical aqui do nosso programa. E agora a gente tem um pouquinho do som do Marcelo Massario do Estúdio Cultural. Que maravilha! Cara, essa música, eu tava lá em Portugal e acabou de me convidar para tocar pro Valentine's Day, né? E aí eu fui pesquisar mesmo qual era o significado disso e descobri que é dia de São Valentim, né? E aí um belo dia eu estava na faculdade e comecei a assobiar uma melodia e pensei, que eu vou chegar no alojamento e vou fazer tentar escrever uma letra em cima desse assobio, né? E saiu isso aqui e eu batizei a música de São Valentim. Todos os dias deveriam ser assim, como o dia de São Valentim. Café na cama, flores de jasmim, preguiça boa, beijos sem fim. Todos os dias deveriam ser assim, como o dia de São Valentim.
manter a chama, regar o jardim, dizer eu te amo em mandarim. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Atenção, papel e caneta na mão para ficar por dentro da agenda cultural. Neste sábado, no Teatro 3 de Maio, tem o espetáculo As Mulheres do Aluá, uma produção do grupo Imaginário de Rondônia. Para quem gosta de música, a opção é a apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro, no dia 9 de outubro. Para quem gosta de cinema e heróis, a pedida é a estreia da semana na cidade. Venom conta a história do emblemático inimigo do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, o vilão virou um anti-herói. E nas telonas, como é que vai ser? Vamos descobrir! A semana ainda dá outra oportunidade de assistir O que de verdade importa. Pé Pequeno, A Freira, O Mistério do Relógio na Parede e 10 Segundos para Vencer. A programação completa você confere nos sites arcoplex.com.br e cinépolis.com.br. Estúdio Cultural está de volta, um programa bastante internacional, que vai ficar mais internacional ainda, porque tem participação lá de Portugal, participação da Rafaela e da Alana, que estão lá no Velho Continente e vão participar agora do Estúdio Cultural. Opa, confere aí! Oi, meu nome é Rafaela. Meu nome é Alana. Nós somos da arquitetura da UFN e estamos aqui em Covilhã, na UB, fazendo mobilidade acadêmica. E a gente quer falar um pouco sobre a nossa experiência no antes e no agora, como é que tá sendo para nós. Bom, a gente chegou não faz muito, mas a gente já tá podendo ter uma opinião sobre como é aqui. E também a gente queria inicialmente falar do apoio que a gente recebeu antes de vir para cá e agora, quando a gente chegou, o apoio da UFN, o apoio da universidade daqui, da UB, o apoio dos brasileiros que estão aqui, também a rede de apoio que tem de estudantes brasileiros aqui, que é muito, então a gente nunca se sente sozinho e sempre tem alguém para ajudar, então isso é muito importante. A gente acaba se sentindo em casa, faz a nossa família aqui. Porque agora é período de adaptação, mas por enquanto tá sendo muito tranquilo. Muito. Quebrando todas as expectativas. Total. A gente não sabia muito o que esperar da cidade e até agora ela só nos surpreendeu. Covilhã é uma cidade maravilhosa. Não saber o que esperar dos próximos 6 meses. Acho que isso é uma coisa que todo mundo que vai fazer intercâmbio ou alguma coisa do tipo sente, porque é um mundo desconhecido, uma coisa que a gente nunca fez. 6 meses fora de casa, não sabe o que vai ser. Mas se for como tá sendo até agora, já tá ótimo. Tá ótimo. E tantos colegas que vieram também da faculdade, a gente sempre se uniu muito, sempre tá junto aqui, falando, vamos em tal lugar. E acaba que é a nossa família. E vamos ver o que será dos próximos 5 meses agora, mas a gente vai atualizando, a gente vai mandando notícias. Obrigada. Gurias, muito obrigado e uma boa estadia em Portugal para vocês. E agora a gente volta aqui com o Marcelo, com a Yasmine e a Amanda, falando um pouquinho pra gente sobre um pouco mais, né, sobre
essa experiência tão legal que é de poder ter contato com outra cultura, outras culturas, no caso do Marcelo, porque tu estando em um país da Europa, tu consegue visitar praticamente todos, né? Eles têm um sistema de transporte super eficiente lá. Mas, além disso, Marcelo, eu vou te perguntar o seguinte, né? Aqui em Santa Maria, tu toca na noite, né? Certo. Eu sei que lá em Portugal, tu também teve essa oportunidade, né, de tocar em alguns lugares. Inclusive, a gente está vendo esse vídeo agora que tu está tocando lá em algum lugar lá em Lisboa, né? Tu está tocando numa praça lá em Portugal também. Verdade. O pessoal está conferindo agora no vídeo aí, a gente está falando por cima do vídeo. Como o dia de São Valentim, café na cama, flores de jasmim. Como é que é essa experiência, né? Porque aqui tu sempre sabe como é que tu tem mais ou menos uma experiência, tu tem uma experiência da noite aqui em Santa Maria, tu sabe que som tocar, tu sabe a hora de agora eu vou tocar tal som, porque o pessoal deu aquela baixada tá prestando um pouco menos de atenção, agora vou pegar o pessoal com esse som. Como é que é essa experiência, né, de tocar em lugar diferente, para pessoas diferentes, com uma cultura musical diferente também? E como é que essas experiências te enriqueceram musicalmente? Cara, foi assim, ó, eu tava nessa cidade pequena lá e a coisa tinha que começar de alguma forma. E por intermédio de um outro amigo brasileiro, eu conheci um senhor que era dono de uma livraria. E fui lá puxar papo com ele, né? E acabamos nos tornando grandes amigos, assim, nos falamos quase que diariamente. E ele é formado em sociologia e antropologia. Então, daí tu já imagina os papos que tínhamos, né? E ele teve a ideia de fazer uma tertúlia na própria livraria. E o que era isso? Eu pensei em montar um show, né? Uma apresentação em que eu escolhesse algumas músicas brasileiras para comentar. Então eu contava a história de como as músicas nasceram e contextualizava aquilo e no fim eu cantava cada uma delas, executava essas músicas. Cara, e foi muito bacana, fomentou ali um público local, né? E a partir dali eu comecei a tocar em alguns restaurantes e bares, mas como a cidade era small city mesmo, não tinha aquela frequência como é aqui em Santa Maria, mas foi bacana, cara, foi uma experiência maravilhosa, porque eu percebi o quanto eles entendiam e conheciam a nossa música, porque ela é muito importada para lá, e às vezes as pessoas vinham com pedidos musicais assim inusitados, né, essa música é antiga, é de tal autor, né? E me pegava desprevenido. Aí eu tinha, graças a Deus, eu tinha um Google ali e conseguia às vezes suprir aquela necessidade, mas às vezes eu ficava, na próxima semana eu trago essa música. Amanda, o Marcelo contou, né, que ele passou por alguns apuros ali no que diz respeito à língua, né? O português de Portugal tem termos e formas de falar diferentes do nosso português. Tu foi para um país que, de certa forma, fala uma língua semelhante ali, né, à nossa. Claro que tem sotaques diferentes dentro do espanhol e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu fosse para a Colômbia no teu lugar, eu morreria de fome, porque eu não consigo falar uma palavra em espanhol, eu não consigo entender o espanhol. Por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa em espanhol, eu não consigo entender o que ela fala. Tu passou por alguma situação inusitada, de repente, tu estava tentando se comunicar com alguém e vocês ficaram ali tentando se comunicar, mas não estavam saindo muito do lugar e de repente teve que recorrer a alguma mímica, teve que dar algum jeito ali, de repente até usar o Google Tradutor ali para conseguir se comunicar? Muitas vezes. A gente vai com a ideia de que espanhol é muito fácil, que é muito parecido, e aí tu chega lá, as pessoas eles não entendem a gente em português. A gente compreende mais o espanhol do que eles. Por exemplo, assim, eu falo uma coisa em português e para eles é uma coisa que desconhecida. E quando eles falam, a gente ainda consegue compreender alguma coisa. Só que como eles têm muitos dialetos e assim, a gente tem muitas palavras para a mesma palavra, mas eles têm o dobro.
assim, é uma coisa impressionante. Tinha, às vezes, 10 sentidos para a mesma palavra. E tu ficava, meu Deus, o que a pessoa está falando? E falavam muito rápido. Esse que era o maior problema, assim. Quando eu fui, a gente teve que passar pela ARAI por uma proficiência, vamos dizer assim, em espanhol. Só que eu achava que ia ser o suficiente. Quando eu cheguei lá, não foi bem assim. Então, para pegar ônibus, por exemplo, foi bem complicado, porque eu cheguei e 2 dias depois eu tive que sair sozinha e a universidade era como daqui a Camobi, mas tinha que pegar 3 ônibus. E aí um deles era intermunicipal, porque daí foi bem difícil, assim, nos primeiros dias. Um desafio bacana, né? Porque, de certa forma, ali tu falou, bom, eu preciso me virar, né? Foi assim, seja como for, né? Como dizer, quem tem boca vai a Roma, né? Eu fui assim, no celular, mostrando e colocava no Google o que eu não entendia e eu vivi com um casal colombiano lá, né? Então eles me ajudavam muito. Aí às vezes antes de sair eu falava com eles, eu preciso ir em tal lugar, como que eu faço? Eles diziam assim, tem que fazer assim, assim, assim. Só que me explicavam com mais calma, né? E eu assim, me sentia mais segura. Então eu conseguia às vezes sair com mais tranquilidade. No final já desenvolveu o espanhol, hein? Foi. A Amanda foi um orgulho ver, assim, ó, os vídeos dela então, lá a partir de agora, todas as respostas da Amanda serão em espanhol, a partir de agora, nos vídeos aqui. Mas foi assim, ó, a Amanda testou a proficiência que ela fez ali na ARAI. As instituições no exterior, elas pedem que o aluno certifique a proficiência internacional dele na língua, né, da Universidade de Destino. E a gente conseguiu, através de negociações com essas universidades da América Latina, que a gente tem convênio, como a Colômbia, o Chile, que eles abrissem mão do aluno, tem que ter uma certificação internacional, porque esses testes são caros, o aluno tem que ir até Porto Alegre fazer, tem que se preparar. E em troca a gente fazia o teste do aluno aqui na instituição, e o aluno tinha que fazer um curso um curso de espanhol nessa universidade, no Chile ou na Colômbia. Então é por isso que a Amanda falou que ela fez uma prova ali com a gente na ARAI. Ela fez uma prova escrita, uma entrevista, e aí se ela tivesse o nível mínimo exigido pela universidade, daí a gente poderia continuar com a candidatura dela. Ela foi... E quando a gente viu ela nos vídeos que a universidade postava no Facebook deles, assim, né, de divulgação dos estudantes estrangeiros, a gente ficava orgulhosíssimo, assim, dela, porque ela desenvolveu horrores, assim, em espanhol. Foi muito bonito de ver. Yasmine, há algum tempo, né, o turista brasileiro viveu momentos delicados, principalmente na Europa, né? Muitos brasileiros, eles desciam do avião, tava tudo certo com os vistos e tudo mais, mas eles desciam do avião, eles eram barrados nas alfândegas e eles falaram, então, gente, vocês não vão ficar aqui, vocês vão voltar para o Brasil. Primeiro, já ocorreu algum caso semelhante com alguns dos nossos alunos que foram para a Europa ou para algum outro lugar? E segundo, né, o que o setor faz nesse caso, né? Porque tá tudo pronto, né? O pessoal tá empolgado. A última coisa que se espera, né, é ser barrado numa alfândega, numa fronteira. Então, a gente nunca teve um caso de retorno de um aluno por ser barrado na imigração. Mas a gente já teve casos de os alunos estarem viajando, estarem lá pela União Europeia e eles terem que parar, né, o oficial lá de imigração, pedir determinadas informações e demorar um tempo maior para aquilo. A gente faz toda uma orientação para o aluno. Esse pessoal, eles saem já querendo se livrar da gente, eles não aguentam mais me ver, porque a gente faz assim, ó, inúmeras reuniões, bate-papos. Até a semana passada a gente teve a primeira reunião com o grupo que vai ir agora em fevereiro. E aí a primeira coisa que eu faço nessas reuniões é dar para eles um manual que tem até no site de Itamaraty de emergências no exterior. E aí quando eu chego com isso, eles já olham assim, daí já dá aquele pavor, e aí eu não é, eu sou aquela pessoa que eu sempre penso, você tem que saber se virar numa situação negativa, a gente quer que tudo saia perfeitamente bem, mas se acontecer uma emergência, né, perder um passaporte, ou foi barrado lá, o que tu tem que fazer, o que tu tem que dizer, a quem tu tem que recorrer, então eles saem daqui já sabendo como proceder. Já aconteceu, por um exemplo, de um aluno chegar em Portugal e ele não tinha passagem de ida e volta. E aí o oficial da imigração perguntou, mas você não tem a passagem de ida e volta? Foi o meu caso, que tu está fazendo aqui? Só de ida. Pois alguns compram só de ida. A recomendação do consulado é comprar, a recomendação não, a determinação é comprar ida e volta. Só que como alguns vão querendo renovar... Que é justamente para não ter o risco da pessoa ficar lá ilegalmente, ilegalmente. Mas como tem
tem a questão da renovação, eles podem renovar o intercâmbio até um semestre, daí eles não compram a passagem de volta, porque se tu vai ficar lá, daí tu, né, perdeu bastante dinheiro na compra dessa passagem. Então a gente orienta eles, se isso acontecer, mostrem a carta de aceite de vocês, mostrem que tem a possibilidade de renovação, né, expliquem que vocês são estudantes, que o visto está dentro da validade de 1 ano e costuma ser super tranquilo. Mas é óbvio que essas situações podem acontecer, principalmente se eles viajam pela União Europeia, né? Porque vem que é um estudante brasileiro ou não sabem muito bem o que é aquele visto em português, alguma coisa assim. Aí sempre a importância de pelo menos ter a noção do inglês, né? Que Exatamente. É uma língua mais universal, né? Não ficar nervoso também, claro, na hora sim o pessoal sempre vai ficar nervoso, né? Por que estão me barrando? Mas a gente tenta fazer essas capacitações justamente para, se acontecer esse tipo de situação, eles saberem como proceder a quem recorrer. Então isso é super importante, até ter um Google ali na mão ajuda, né? Porque às vezes o pessoal não tá no lugar, sei lá, tá na França. Daí tu começa a falar inglês, eles já ficam porque francês não gosta, tá na França fala francês, só que a gente não tem isso, né? Um conhecido foi à França e ele só sabia falar 2 línguas, o alemão e o inglês. E ele disse que foi super maltratado na França, porque ou ele falava a língua do povo que destruiu a França na Segunda Guerra, ou ele falava a língua dos conquistadores, dos salvadores da França, mas existe ali alguma mágoa histórica da França com os Estados Unidos. Eles são bem nacionalistas, assim, no sentido, eles têm um orgulho muito grande da língua, aquela coisa assim. Então tanto é que eles não ofertam, assim, disciplinas em inglês, eles não gostam disso. Então, se tu vai pra lá, é pra ter disciplina em francês, pra saber o francês, só na França é o francês e deu. Então, o pessoal fica nervoso, porque daí aquele gente fica bravo. Se você vai parar na França, tem que ser de passagem, pelo menos... Bota o tradutor no francês, não me bota no inglês. O básico de alguma coisa em francês, né? Exato, usa o tradutor. A gente tá se encaminhando aqui quase pro final do programa, a gente podia ficar aqui até semana que vem conversando, né, sobre as aventuras, sobre os casos que aconteceram, as coisas inusitadas. Mas nosso tempo está acabando. Amanda, se tu pudesse, de repente... Tem gente que está pensando em fazer intercâmbio, está nos assistindo, né? Tem uma turma que está se preparando para intercâmbio. Eles já decidiram para onde eles vão? Já decidiram. Então, mas para a próxima turma que está para chegar, que de repente tem alguém em dúvida, né, sobre para onde ir, ou se de repente fala assim, não, para que ir para um lugar que todo mundo vai, né, que todo mundo já conhece, é tão mais fácil de ter acesso pela internet, coisa assim. Deixa o teu recado, vamos lá. Convence o pessoal a escolher a Colômbia para ser o seu local de intercâmbio por 6 meses ou por 1 ano. A Colômbia, ela é uma grande surpresa, assim. Então, como eu já tinha dito, a estrutura da universidade, para quem puder pesquisar, é uma coisa incrível. Não perde para nenhuma universidade da Europa ou de qualquer outro lugar. Eles são um povo extremamente receptivos, carinhosos, que realmente te abraçam quando tu chega e são muito solícitos, assim como a gente quando recebe estrangeiros. E eu acho que é deixar de lado o preconceito, assim. A Colômbia é um país com uma cultura muito rica, é um país lindíssimo, assim, é incrível de ver as paisagens que tem na Colômbia. É um país pequeno, mas que tem de tudo, assim como o Brasil tem, mas pela extensão, né? Eu acho que é uma viagem imperdível, realmente eu recomendo. E a qualidade da universidade. Tomar um dos melhores cafés do mundo, que é o café colombiano? É realmente um dos melhores do mundo. Eu não tinha hábito de tomar café e lá eu adquiri, porque realmente o café é maravilhoso. Yasmine, temos em breve, né, uma nova turma de alunos aqui da UFN ganhando o mundo, mas claro que essa não vai ser a última, né? Quando é que vão abrir novas inscrições para os processos de seleção do nosso setor? A gente ainda não tem o dia, né? Mas em março. Em março a gente abre o novo edital e aí depois a gente abre um outro edital em agosto. Aí quem pegar março vai para em setembro, né? Ali agosto, setembro. E quem pegar agosto vai janeiro, fevereiro. Então a partir de março a regra é dar F5 no site até não poder mais. Pode ligar pra gente, pode mandar ali pelo Messenger, pode mandar e-mail, a gente vai estar respondendo. Eu deixei o Marcelo por último, porque o Marcelo, ele é um grande fã de Beatles. E lá na Europa, ele teve a oportunidade de realizar um sonho para alguém que é fã de Beatles, né? É algo simbólico, é algo muito especial. Acho que para todo mundo que vai para Londres, né, é quase uma obrigação
que é a famosa foto atravessando a Abbey Road, né? Recriando aquela capa do disco dos Beatles, que é o próprio Abbey Road, né? O próprio Abbey Road, exatamente. Como é que é pisar, né, naquele local, que é um local turístico, né? É um local que inclusive requer uma certa logística para ser visitado e para ser registrado esse momento. Cara, no nosso caso a gente optou pela logística justamente porque seria um horário que teria menos fãs, né? Ou nenhum fã, porque não tinha mesmo. Então a gente dormiu cedo no hotel na noite anterior e acordamos às 5 da manhã, pegamos o metrô até lá, chegamos quase perto das 6 da manhã, já estava o dia claro, assim, nublado, né? Um pouco nublado, estava frio. E cara, a faixa de segurança estava inteiramente à minha disposição, maravilhoso, assim. E eu fotografei, tirei foto primeiro do estúdio, né, que fica ao lado, assim, da faixa, um pouquinho para lá. O estúdio Apple, né? Oi? É o estúdio Apple? Não, o estúdio da Abbey Road mesmo. O estúdio da Abbey Road. O nome do estúdio é Abbey Road. O nome do estúdio é Abbey. E a faixa é Crossing, tem um nome lá específico, né? E eu sei que a gente ficou lá, a minha namorada ficou naquelas tentativas de tirar, a gente tirou acho que umas 100 fotos, né? Tentando a foto perfeita. A foto perfeita. Eu olhava e não gostei, olhava e não gostei. A foto perfeita, inclusive, está na tela agora, né? Depois, o resultado dessas diversas tentativas está agora na tela para o pessoal conferir. Isso aí. E tu sabe que, cara, parou um caminhão de entregas atrás da faixa e o cara ficou acho que uns 40 minutos ali. E aí a gente ficou naquela, vamos fotografar, depois a gente edita, tenta tirar o caminhão, mas não era a mesma coisa. Eu sei que depois que o caminhão foi embora, a gente conseguiu fazer a foto. Já estava cheio de gente ou não? Não, ainda não. Ainda não. Por milagre, assim, não... Porque eu já tinha pesquisado sobre a faixa antes de ir para lá e eu percebi que era muita gente mesmo, e se tu fosse fazer uma selfie ou... Na verdade, eu não queria fazer uma selfie, tu pode tirar no meio da galera, né? Mas eu queria fazer uma foto bem artística mesmo, assim, caminhando no meio da faixa, pegando o fundo só com os carros ali. E conseguimos, indo nesse horário a gente conseguiu. Não consegui tirar foto do Big Ben, porque estava coberto de tapumes, né? Estava em reforma. E então não conseguimos dissecar Londres da maneira que merecia, né? Porque ficamos apenas 2 dias lá e depois fomos para o interior da Inglaterra. Foi isso. Queria ter podido ficar mais, né? Mas valeu, né? Valeu. Só valeu. Pessoal, eu agradeço muito vocês terem nos visitado aqui no Estúdio Cultural, né? A gente tinha assunto para mais de hora. O Marcelo comentou com a gente durante o intervalo que ele escreveu muitas músicas, né, nesse período. A gente podia ficar aqui e fazer um programa só sobre as músicas que o Marcelo escreveu durante essa estadia em Portugal. Mas o Estúdio Cultural, ele tem hora para acabar, infelizmente. Então a gente vai ficando por aqui, mas eu lembro vocês, assim como todos os programas, se você conhece um artista aqui da cidade ou da região que tem um trabalho autoral, entre em contato com a gente por esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, também pelas nossas redes sociais. Esse programa está disponível também no nosso canal do YouTube. Eu me despeço, mas não sai daí, que antes tem mais música com o Marcelo Massari aqui no Estúdio Cultural. Valeu! Sinto tanto tua falta, morena, vem logo pra cá, que a saudade já não basta, entenda, mas vou te confessar. Trouxe teu cheiro comigo na bagagem, levo pra onde eu for. Se você vier bem cedo, sinto coragem, declaro meu amor. Vem, vem, venha depressa, faz meu peito sossegar, que a saudade é um poema e o meu verso é te amar. Vem, vem, venha depressa, faz meu peito sossegar, que a saudade é um poema e o meu verso é te amar. Trouxe teu cheiro comigo na bagagem, levo pra onde eu for.
Se você vier bem cedo, crio coragem, declaro meu amor. Vem, vem, venha depressa, faz meu peito sossegar, que a saudade é um poema e o meu verso é te amar. Vem, vem, venha depressa, faz meu peito sossegar, que a saudade é um poema e o meu verso é te amar.